de obediência a Deus. Obediência a Deus. Quando a gente não obedece a Deus, a gente fica vulnerável ao diabo para tocar na nossa vida. Muitas vezes a gente se esquece de Deus. Quando a gente ganha as nossas bênçãos, a gente acaba se esquecendo de Deus, né? Porque o diabo foi bem falado e Deus me deu uma palavra bem em cima do que foi feito. Abre sua Bíblia aí no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis 22. Gênesis 22. Eu vou ser bem rapidinho, porque todo mundo já conhece essa passagem da Bíblia, é uma passagem muito importante, onde todo mundo já leu, né? O primeiro livro da Bíblia, muito difícil quem não leu o primeiro livro da Bíblia. Então é algo muito importante e muito interessante, que veio a cagar em cima do que foi ministrado, né? Bem forte mesmo. Olha só o que diz no versículo 1. Eu quero ler até o 19. Bem rapidinho. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão. E disse-lhe Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali um holocausto sobre uma das montanhas que eu lhe direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abordou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus bolsos, Isaque, seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão aos seus olhos, e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaram a voz. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-lo sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que o carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no monte. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em um lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus, e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Olha que interessante. Por que eu quis ler tudo? Para você poder entender que nós vamos falar de obediência. Obediência a Deus. E Abraão, a gente sabe que Abraão é o pai de nações, é o pai da fé. Ele era um homem muito rico, muito poderoso, mas ele tinha um sonho de ter um filho, e ele não podia, porque ele queria ter um filho, ele queria ter o filho da promessa.
e ele buscava a Deus todos os dias, ele fazia altares todos os dias, ele oferecia sacrifício todos os dias a Deus, porque ele queria que Deus lhe desse um filho. E Deus acaba concedendo a Abraão filho. Deus dá o filho da promessa a Abraão e a sua esposa Sarai. Só que quando Isaac nasce, Abraão fica tão feliz, mas a sua esposa, que ele começa a não mais oferecer holocausto a Deus. E isso vai se passando os anos, e chega aproximadamente, acredito que 17 para 18 anos, sem fazer uma oferta a Deus, Abraão. Abraão se esqueceu de Deus por um tempo, porque ele tinha o presente que Deus tinha lhe dado para ele. Então Abraão se esqueceu por 17 ou 18 anos de oferecer a Deus sacrifício, holocausto, oferendas a Deus em forma de agradecimento por aquilo que Deus tinha dado para ele, que ele tinha pedido. Então Abraão, ele se esqueceu de Deus por um tempo. Hoje nós vimos um Tiago, que quando nós esquecemos de Deus, quando nós fechamos a porta para Deus, o diabo ele entra e ele causa destruição. O diabo vem para trazer dor e sofrimento quando nós esquecemos, quando nós saímos do altar, quando nós esquecemos de oferecer sacrifícios a Deus. O diabo ele tem todo o poder, todo o domínio para entrar dentro de uma família e causar uma destruição. Por quê? Porque muitas das vezes a gente vem para a igreja, recebe o milagre e esquece do altar. Esquece de colocar a nossa vida no altar. Se colocar um fundo para mim, gente, eu prego até amanhã, mas sem fundo eu termino agora. Quem quer que eu pare agora? Levanta a mão, quem quer que eu pare agora? Ninguém quer que eu pare agora? Então o negócio vai ficar bom. Então Abraão ele acaba se esquecendo, porque Deus lhe concedeu uma bênção tamanha, que é o seu filho, que ele tanto queria. Ele tanto queria aquele moço, que Abraão se preocupa mais com o filho do que em fazer as suas oferendas a Deus, preparar o altar para oferecer os holocaustos em agradecimento a Deus. Então Abraão, ele passa um tempo sem falar com Deus, e Deus para e fica observando para ver até onde Abraão consegue ficar sem adorar a Deus, sem preparar um altar e oferecer a Deus um sacrifício para Deus. Porém Deus pega e vê que Abraão está muito contente, muito feliz, mas se esquece da amizade com Deus, se esquece da aproximação de Deus, e Deus pega e chama Abraão e diz: ei Abraão! E Abraão ouve a voz de Deus: eis-me aqui, Senhor. E Deus pede para ele o seu filho. E Deus diz: Abraão, eu quero o teu filho. Prepare um holocausto e entregue ele para mim. Prepare para mim uma oferta, mas essa oferta é algo que você não fez há muito tempo. Então, contando a data do nascimento do garoto, 17 para 18 anos, é ele que eu quero, é ele que você vai sacrificar para mim. Abraão pega, fica sem entender de momento, mas Abraão é obediente. Abraão pega, prepara a lenha, prepara o jumento, prepara o seu filho, prepara algum dos moços para acompanhar, porque é uma viagem longa, aproximadamente 3, 4 dias de viagem, até chegar no monte para fazer ali o altar e preparar a sua oferenda. Eu creio que Abraão deve ter doído demais dentro dele. A esposa, quando Abraão pega seu filho e sai para ir apresentar a Deus o sacrifício, tenho certeza que Sarai não estava em casa naquele momento, porque se ela estivesse e Abraão dissesse para ela que estava indo para o monte para matar o filho e apresentar, oferecer a Deus, a mulher de Abraão iria dizer: Deus não falou com você, quem falou com você foi o diabo, porque Deus não iria pedir em sacrifício o meu filho, que ele me deu, sem eu poder ter filho. Deus me concedeu uma bênção tamanha, e agora você está dizendo que Deus está pedindo o meu filho para sacrificar ele diante do altar? Não, não é a voz de Deus, é a voz do diabo. Olha só que interessante. Mas a sorte de Abraão, que a esposa dele não estava em casa. A sorte de Abraão, que a esposa dele não estava em casa. Então ele arruma, chama o garoto, leva o garoto, prepara tudo, chega onde tem que chegar, prepara o altar e ali coloca o garoto em cima do altar. E quando ele pega ali o seu punhal, a Bíblia diz cutelo,
mas uma faca grande, um punhal que eles carregavam na época. Ele pega, amarra o seu filho ali para poder oferecer a Deus. E quando ele levanta aquele punhal para cravar no peito de Isaac, Deus olha para Abraão e diz: ei, Abraão, não toque no moço, não toque no moço, não toque no rapaz, não faça mal ao rapaz. Mas o que eu quero dizer para você na noite de hoje, você acredita mesmo que Deus queria aquela oferta? Sim ou não? Por quê? Por quê, gente? Porque Deus não queria Isaac, Deus queria Abraão. Deus queria Abraão de volta. Deus queria o seu amigo de volta, o seu filho de volta, que há 18 anos aproximadamente não falava mais com Deus, não oferecia mais a Deus holocausto, não fazia mais altar para falar com Deus. Então Deus queria ver até onde estava a fidelidade de Abraão para com o pai que era Deus. Então Deus, ele prova Abraão na fidelidade. Qual é a maior fidelidade de Abraão? Seria para com Deus, seria o filho. Então Deus deu o filho, Deus falou: eu vou pegar aquilo que ele está pegado, eu vou tentar tomar, eu vou tomar aquilo que ele está pegado. Então Deus pede Isaac, que era filho da promessa. Deus pede Isaac, e Abraão, no seu coração, seu peito rasgando de dor, ele leva o garoto, e a hora que ele ia executar o garoto, um anjo do Senhor aparece para Abraão e diz: não precisa, porque eu vi que o seu coração ainda é meu, eu vi que a tua fidelidade ainda é minha, eu vi que você me honra, eu vi que você me respeita, eu vi que você teme a Deus, eu vi que você está preparado para oferecer, eu vi que você é do altar. E nós precisamos hoje obedecer a Deus, precisamos ser do altar, precisamos fazer sacrifício a Deus. Para quê? Para que o inimigo não ache porta aberta para entrar na nossa casa, na nossa vida, na nossa família e trazer destruição. Precisamos ser do altar para que o inimigo não consiga pegar os nossos jovens e levar para esse mundo e trazer destruição aos nossos jovens, apresentando a eles as drogas, a bebida, a prostituição, apresentando a ele as coisas que o mundo diz que é boa, mas nós sabemos que o mundo não tem nada de bom nem de importante para oferecer ao nosso jovem, às nossas crianças. Então, pai e mãe, coloque os seus filhos no altar, prepare o altar e coloque os seus filhos e diga para Deus: está aqui, Deus, o meu filho, ele está no altar. Eu, como pai, estou colocando o meu filho no altar porque ele é do Senhor, ele não é meu, mas ele é do Senhor. Então eu ofereço ao Senhor o meu sacrifício vivo, porque Deus queria um sacrifício vivo na época. Deus não queria um bicho, Deus não queria dinheiro, Deus queria uma prova de amor e fidelidade. Naquele exato momento Deus olha para Abraão e Deus viu a fidelidade, Deus viu a prova de amor. Deus olha para Abraão e diz: esse é o meu filho amado, e por isso ele será pai de multidões, porque ele me obedeceu. Porque ele me obedeceu. Hoje o que eu quero ensinar para vocês, já acabei porque isso é uma pregação longa. O que eu quero dizer para vocês: orem, mas orem muito pelos seus filhos. Apresente a eles no altar. Coloque os seus filhos no altar, para que Deus seja o cuidador dos seus filhos, para que eles não venham se perder nesse mundo aí fora. Porque, como diz aqui no Tiago, o diabo não brinca de ser diabo. Se engana quem pensa que o diabo brinca de ser diabo. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Destruir sua família, roubar sua paz, roubar seus sonhos, seus projetos de vida. Então ele não está brincando, mas nós também não estamos brincando, porque o Senhor nos prometeu a vitória para mim, para você e para nossa casa. O Senhor nos prometeu